Caros irmãos, caras irmãs, o Senhor vos dê a paz. Escutamos esta palavra de Deus e a palavra de Deus vem sempre na nossa vida concreta. Não é uma palavra que está distante, está ausente, mas quer iluminar a nossa vida e o concreto da nossa vida, aquilo que estamos a viver. E hoje, esta palavra de Deus quer fazer isso, nas vossas vidas, no concreto, mas também eu acho que quer iluminar também esta etapa da vida que estamos a viver aqui, concretamente, nesta igreja dos terceiros e na passagem que estamos a viver. Parece que é uma mensagem que quer mesmo tocar também e nos quer dar luz nesta vida. Como sabemos, a nossa comunidade dos frades, já reduzida nos últimos tempos, hoje oficialmente, às 4 da tarde, teremos a Eucaristia com o nosso Bispo, que será de ação de graças e de despedida desta comunidade de frades aqui. E também acho que esta palavra de Deus quer nos dizer coragem, porque se há uma palavra que está ao centro de tudo, penso que podemos sintetizar, é a fé. A fé. Diz-nos, é pela fé, a primeira leitura, Abacuque, é pela fé que o justo viverá. Então somos chamados a ter esta fé que quem nos conduz, quem nos guia, é o Senhor. E Ele nunca, nunca nos abandona, nunca, nunca nos deixa. Então a primeira leitura começa com este grito do justo. Até quando, Senhor? Até quando? E quantas vezes nós perguntamos, Senhor, então, até quando? E o que é que responde? Qual é a resposta do Senhor? Guarda estas palavras. Guarda a minha palavra. Porque Deus, às vezes, pode tardar, mas nunca falta. Nunca falha. Então, diz, mesmo quando vires que as coisas não estão a acontecer, recorda-te, eu estou contigo. Então, esta fé é interessante. Porque a conclusão desta leitura diz, o justo viverá pela fidelidade. O que é que cada um de nós é chamado a viver? Esta fidelidade ao Senhor. Com mais ou menos celebrações, com mais ou menos pessoas, com ou sem frades, somos chamados a viver esta fidelidade ao Senhor. Porque é Ele o Senhor da nossa vida. E então, por isso, o desafio é viver a fé na tribulação e nas dificuldades. O segundo desafio, diz-nos São Paulo a Timóteo, São Paulo diz, exorto-te para que reanimes o dom da fé. Reanimar a fé. Aquilo que não é alimentado, morre. Se nos esquecemos de cuidar de uma planta, se nos esquecemos de cuidar de uma relação, se nos esquecemos de cuidar de alguma coisa, não vai para diante. E a nossa fé também tem que ser reanimada, cuidada. Como é que eu cuido da minha fé? Quanto tempo por dia eu dedico ao Senhor e à minha relação com o Senhor? Tudo se joga aí. Então São Paulo faz este desafio de reavivar a fé. Uma fé, pois Paulo vai usar a palavra caridade. A fé tem que ser uma fé vivida. A fé, o Papa Francisco usou uma expressão para a catequese que eu já vos disse algumas vezes e queria repetir. Usou uma ideia que é fundamental. Não pode ser só cabeça, mas ai de nós se não for cabeça. Alimentada, conhecer é importante, mas sozinho não está de pé. Amar. Ai de nós se não tivermos amor. E depois, servir, viver. É como aquele tripé que está ali. Ou assenta nestas 3 coisas, ou só 2 não estão de pé. Conhecer, amar e servir. E assim reavivar a fé. A fé no conhecimento.
através do conhecimento, a fé através do amor, a fé através da vida. Este é o desafio que o Senhor nos faz. Os discípulos parece que estavam preocupados e diziam ao Senhor, aumenta a nossa fé. E quantas vezes nós sentimos que a nossa fé é pequena? Mas o Senhor diz, se fosse como um grão de mostarda, já viram um grão de mostarda? É, mas se já o viram, veem bem ainda. Que é difícil de ver. Nem que seja como um grão de mostarda. Se dissermos àquela amoreira, vai, arranca-te, vai-te avançar no mar, ela vai vos obedecer. Não sei se já viram alguma amoreira aí a passar, a correr lá para baixo, para Aveiro, para o mar. Já viram alguma passar? Acho que a nossa fé é que está a ser pequena, que elas não caminham ainda. Brincadeira à parte. A fé é capaz de mover montanhas. A fé é capaz de mover montanhas. E quando às vezes nós dizemos, Senhor, até quando, Senhor, como na primeira leitura, às vezes o Senhor diz-me, e tu, até quando? Até quando deixas que a tua fé seja pequena? Até quando não vais reavivar a tua fé? Até quando não a transformas? E tudo isto, uma coisa importante. A primeira leitura dizia na fidelidade. E também o Evangelho conclui com esta fidelidade dos servos. Dos servos que são... Aqui há um pormenor que eu gosto. A tradução, aqui está inúteis, somos inúteis servos. Mas o mais correto, porque se calhar a palavra inúteis pode nos induzir na preguiça. E a palavra inúteis não é que eu gosto mais, mas não é a mais correta. Não é a mais correta. Como sabem, o Evangelho foi escrito em grego. E no grego, a tradução mais correta seria simples. Porque quando aqui diz inúteis, é traduzido por inúteis, o que é que quer dizer? Depois eu explico-vos isso melhor. Quando fizemos aquela, ainda não combinamos, aquele dia em que trazem o farnel e ficamos o dia todo para explicar, eu explico-vos melhor o porquê que é melhor simples e não inúteis. Mas no fundo, aquilo que o Evangelho quer dizer não é que somos pessoas inúteis, porque se não somos inúteis não vamos fazer nada. Mas somos simples servos. O problema é quando nós pensamos que tudo depende de mim, tudo depende de nós. E se eu não fizer, não, tudo depende de Deus. Mas como dizia Santo Inácio, faz tudo como se tudo dependesse de ti. Depois, fica tranquilo, tudo depende de Deus. Isto é importante. Por isso, quando vamos aos inúteis, então sou inútil, vou fazer o quê? Repito, depois eu explico-vos bem o que é que quer dizer inútil em grego e porquê. Mas pensem, não somos inúteis servos, mas somos simples servos. Faço aquilo que tenho que fazer. E aquilo que eu tenho que fazer é importante, porque o Senhor quer contar comigo, o Senhor precisa de mim, e por isso devo fazer. Mas tudo, como se tudo dependesse de mim. E depois tranquilo, humilde, porque tudo depende de Deus. Conto-vos uma história. Havia um dia, numa cidade, um jardim. Um jardim muito grande, mas que estava um bocado abandonado. Um dia chegaram uns jardineiros e começaram a cuidar do jardim. E o jardim começou a florescer, a dar flores muito bonitas, a ser um jardim muito organizado. Depois, aqueles jardineiros mudaram de cidade, foram-se embora. E toda a gente ficou preocupada com aquele jardim. Mas o patrão daquele jardim começou a organizar voluntários para cuidar dele. E embora os jardineiros tenham ido embora, o jardim continuou bonito, porque o patrão continuou a cuidar dele. O que é que isso tem a ver com a nossa vida? Os jardineiros podem ir mudando, mas o jardim não é dos jardineiros.
E então, na nossa vida e também nesta igreja que tem 200, quase 250 anos, e está de pé quase 250 anos, nós frades, embora somos os melhores nós, mas nós estivemos cá há 27 anos. A igreja viveu por 200 anos sem nós e viverá outros 200 e 300 sem nós. Por quê? Porque nós somos simples servos. Gosto mais dos simples do que dos inúteis. Somos simples servos, mas o dono do jardim nunca nos abandona. Então, irmãos e irmãs, este é o desafio que vos faço. O desafio de revivar sempre a fé na tribulação. O desafio de deixar que a fé que mexe a nossa mente, o nosso coração e a nossa vida seja sempre revivada. Uma fé que move montanhas, move amoreiras, põe as amoreiras a andar. Não sei se com as raízes, se com os ramos. E pensar que todos nós, somos simples servos, mas todos nós somos chamados a trabalhar na vinha, no jardim, na igreja do Senhor. Então, que o Senhor nos ajude para que o seu reino não deixe de ser construído. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.